saudações a cada um de vocês, a minhas colegas de mesa, de seminário, que trouxeram aqui informações extremamente importantes e que, por um lado, com relação à realidade, nos deixa otimistas, mas com relação ao cenário, nos deixa extremamente estarrecidos e, obviamente, que provoca em cada um de nós emoções diferentes. Emoções que são positivas, outras não são tão positivas assim, nem tão agradáveis, mas necessárias para que a gente adote uma postura de corresponsabilidade com relação a tudo isso que está acontecendo. Então, vou restringir a minha fala a conversarmos um pouquinho sobre esse aspecto da crise nos seus diferentes níveis contextuais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os processos e emoções envolvidos. Depois, alguns desejos que surgem diante da crise, tudo imaginando aqui o indivíduo, né, diante dessa sociedade. Depois, algumas virtudes, algumas já foram, inclusive, faladas aqui, e alguns desafios. Então, com relação aos diferentes níveis contextuais, nós temos o indivíduo imerso nessa sociedade, nos seus diferentes grupos, familiar, profissional, enfim, religioso, e temos a vida no sentido mais amplo. Tudo aquilo que acontecer ao indivíduo tem um reflexo sobre a sociedade, sobre os diferentes grupos que ele participa. Tudo aquilo que acontecer na sociedade vai virar também uma retroalimentação para a formação desse indivíduo. Então, a gente está ali num ciclo de retroalimentação. Então, há uma responsabilidade de parte a parte. Quando a gente ouve um pouquinho sobre esse absurdo, né, desse cenário, a gente pensa assim, é um sistema, a gente pensa sempre algo grandioso, algo que, na verdade, o é, mas vamos imaginar que, para que esse sistema exista, existem indivíduos que alimentam perversamente esse sistema, ou por uma ideologia, pelo que seja, mas são indivíduos. Então, a gente volta ao lado humano, quer dizer, a necessidade de trabalhar no nível individual também, paralelamente com esse social, porque não dá para você trabalhar somente com um dissociado do outro. Então, a gente tem um desafio de trabalhar com o crescimento da sociedade, com o desenvolvimento dessa sociedade e trabalhar paralelamente o individual nas suas diferentes faixas etárias, né? Nós temos uma observação também sobre isso, que todos esses níveis, né, de contexto, de crise, eles se influenciam e são interdependentes, porque assim a gente vê que a crise do outro não me afeta, então no sistema eu tenho um dinheiro no banco, tenho uma retaguarda, isso não me afeta. Não, isso te afeta, sim. Isso afeta porque isso aumenta a desigualdade, isso aumenta a violência, então, claro que isso te afeta. Então, quando a gente percebe que isso vai te afetar em maior ou menor grau, porque às vezes afeta a pessoa próxima a você, isso faz com que você adote uma postura diferenciada. Mas, para isso, a gente precisa provocar as pessoas para que elas possam abrir-se, né, para ver, prestar atenção nisso, sair do umbigo, né, daquela postura extremamente fechada, extremamente egoísta. Passando para o segundo tópico, que são os processos e emoções envolvidas, a gente tem o quê? Normalmente uma realidade insustentável, em todas as crises, quer seja no aspecto pessoal, né, na vida financeira, na vida de sociedade, enfim. A gente tem algo que não se sustenta mais. Muitas vezes é porque ela já vem de um desvio, outras vezes não, são os processos naturais da vida, por exemplo, no desenvolvimento humano, as diferenças, né, mudança de faixa etária, mudança de estado social, né, a pessoa se casa, enfim, todas essas mudanças geram uma reformulação de condutas, de posturas, e, obviamente, vem emoções novas, enfim. Só que, às vezes, a gente pode estar diante de um cenário de incoerência, de inadequação, de erro, do discurso politicamente correto sem a devida prática, que é algo que a gente observa muito, principalmente quando a gente dá consultoria ou no atendimento clínico, que as pessoas acreditam que elas vivem as coisas que elas acreditam, essas são as bem-intencionadas. Mas nós temos aquelas que têm um discurso, porque todo mundo sabe o que é o politicamente correto, o que vai ser aceito. Mas e na prática? Então, quando a gente vai nas empresas, nas repartições, as pessoas sabem o que é para ser feito. Elas sabem como deve ser feito, elas sabem quais são as virtudes. Mas quando você vai ver na prática e confrontar com os dados, com os resultados, com o nível de adoecimento que a gente constata nessas organizações, no nível individual também, você vê que
está completamente dissonante, completamente. Então, mas por quê? O que acontece? Que se as pessoas sabem, porque existe um nível de ignorância que é o desconhecimento, a falta da informação, mas existe um outro nível de ignorância que está relacionado com ética, com despertencimento, com uma noção de que você, na verdade, tem um papel importante ali naquele contexto, né, que você faz parte. Nós temos também, dentro ainda de processos e emoções envolvidas, a gente tem o desconforto quando você entra em contato com uma realidade insustentável porque alguém apontou isso para você. Então, os dados, né, por isso a importância da pesquisa, porque isso confronta a tua fantasia ou o teu discurso, né, montado para iludir uma população, um segmento, né, social. Nós temos a desconfiança que acontece também depois desse confronto, principalmente algo que a gente precisa tomar muito cuidado enquanto sociedade, também no nível individual, que é a perda da credibilidade nas instituições que dão um suporte para que a sociedade possa manter um mínimo, né, de convivência saudável. Então, quando né, a gente já vivenciou um cenário extremamente caótico, que todas as instituições estavam perdendo a credibilidade, e agora a gente começa a ter uma leve mudança com relação a isso, ou seja, começa a provocar nas pessoas uma noção de esperança. Alguém está fazendo alguma coisa, mas isso não é tudo. Porque não é alguém lá fora que está fazendo alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. E como? Sozinhos? Não. Mas aí vem a importância das parcerias, né? E no nível pessoal, quando, no nível familiar, quando aqueles papéis são todos questionados e, de repente, as pessoas já não sabem como se posicionar, então, há uma perda de autoridade, tudo isso gera, às vezes, um caos dentro da família. E é preciso que emerja um mínimo de autoridade para que haja coesão, mas uma autoridade justa, amorosa, afetiva, inclusiva, que é completamente diferente do que, às vezes, dos modelos que a gente vê, né? Um outro, na sequência, dentro ainda de processos e emoções, é a necessidade da saída da zona de conforto, que não é algo que as pessoas gostem, por óbvio, né? Só que essa saída vai ocorrer voluntária ou involuntariamente, que é o que acontece quando a gente vai chegando num momento de crise, é porque existem pressões internas ou pressões externas que levam o indivíduo a isso, ter que sair da zona de conforto, né? E aí, a gente entra em contato com tudo aquilo que a sociedade nega, com tudo aquilo que a sociedade rejeita, e com aquilo que você também, em nível pessoal, esconde, camufla, porque ou é aquilo que não é aceito, e que pode ser até positivo, ou é aquilo que você sabe que não é bom, que vai prejudicar os outros e que você quer esconder, que é o elemento sombra, que seria o nosso lixo, Então, a gente produz um lixo emocional, um lixo psíquico, que depois vai repercutir também no nosso modo de consumo, num consumo inconsequente. Tudo isso está relacionado. E o interessante aqui também é que, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente entra em contato, né, com aqueles que são os catadores, que a sociedade não valoriza de uma maneira geral, porque está mexendo com aquilo que a sociedade não quer ver, que é o seu sujo, ou o seu mau uso de alguma coisa, ou não perceber que tem algo valioso que pode ser reciclado. E também os profissionais de segurança, que mexem com a violência, com aquele que está à margem, né, dos nossos valores. Será que eles são lixos humanos? Será? Mas a sociedade, de repente, vê assim essas pessoas e vê assim os profissionais também que se arriscam diariamente para estar ali defendendo os direitos de todos, tanto daquele que está à margem, quanto aquele que foi vítima daquela atuação, e que não é fácil, e a sociedade também não os valoriza, da mesma forma como não valoriza os educadores. E aí aumentar o sentimento de pertencimento, né, valorizando o indivíduo e a sociedade, e não simplesmente valorizando a sociedade em detrimento desse indivíduo. Porque aí você coloca duas realidades que não se conversam, mas elas estão imbrincadas, não tem como você separar essas duas realidades, né? Então, o sentimento, como sentimento de pertencimento, você aprende a cuidar, você aprende a valorizar. Mas por quê? Porque você também é valorizado, porque você também é útil a esse sistema, porque você faz trocas com esse sistema. E já que quase terminando também, nós temos um outro desafio, que é trabalhar na formação e na transformação
da pessoa humana. Nós precisamos trabalhar na formação, aí entramos na questão da educação, e, claro, são desafios diferentes, porque você trabalhar com a criança é muito mais maleável, cheia de vida, curiosa, quer dizer, aberta para tudo isso, tem desafios diferentes de você trabalhar com um jovem que, de repente, já tem traumas, já tem situações que já não são mais tão adequadas para ele, ou até em conformidade com o sonho de vida, porque, às vezes, ele até nem acredita, né? Então, diante do desemprego, ele acha que não tem espaço mais para ele nessa sociedade. O outro desafio é trabalhar com o adulto, que já está com a sua estrutura mais formada, não quer dizer que não possa se modificar, mas já é mais, vamos dizer assim, comprometida a essa mudança, né, por conta do enrijecimento, né? E aí, claro, a gente pode associar a isso os diferentes níveis de prevenção, que, claro, quando a gente pensa em prevenção do quê? De atitudes dessa como racismo, que Fernanda salientou, que a nossa sociedade é racista e, às vezes, finge que não é. Então, baseado, inclusive, no princípio de unidade também. Como é que você pode imaginar num comportamento racista se você ensinar para as pessoas esse princípio de unidade e que a nossa raça humana é única, é uma? Nós temos matizes diferentes. Então, isso tem que estar lá na educação, é base, porque o racismo é aprendido, sim. Ele é ensinado. Então, se a gente ensinou o racismo, se a gente aprendeu, a gente pode ensinar diferente, ensinar outra coisa. E aí vem o nível de prevenção, então, que seria prevenção primária, que não aconteceu ainda, a pessoa está ali ainda, né, no seu sonho de vida, ou quando já aconteceu, ou está quase para acontecer, ou quando você precisa levar a uma comunidade ou a pessoa um novo ponto de estabilização, porque aconteceu uma violência, então você precisa dar de novo um ponto de segurança a ela, que aí a gente acaba, então, falando, né, desse terceiro nível de prevenção, isso assim, de uma visão bem geral, né? E algo também que deixa a gente um pouco mais aberto para aceitar essa novidade, aceitar esse conhecimento que vem, você não sabe nem de onde, você, de repente, é o inusitado, quer dizer, estar atento para essa vida e atento para a percepção de que nós não sabemos tudo. Então, a abertura para esse não saber é a possibilidade da sabedoria emergir. E não ficarmos presos, né, a modelos pré-concebidos. Foi assim que eu aprendi. Mas ali foi útil, porque quando a gente fala de ruptura, falou de ruptura lá no início, não quer dizer que não tenha tido valor. Algumas não têm valor mesmo porque são perversas, são destrutivas, são, né, desnecessárias. Mas outras não, elas foram necessárias no momento histórico da sua vida. Então, vale também você valorizar a bagagem, a sua trajetória de vida, aquilo que você foi, de onde você veio, a sua família, a sua origem, onde você está. Porque se você tem ciência de onde você está, você consegue melhor se comprometer com o seu papel social. Ter responsabilidade, inclusive, na sua atuação profissional, que é uma coisa que a gente, às vezes, vê muito, né? Os profissionais de diferentes áreas, uma coisa que eu acho bárbaro nessa proposta do seminário, é sempre esse diálogo transdisciplinar e que muito nos enriquece. Então, cada profissional na sua área de atuação precisa perceber o seu papel social, a sua responsabilidade no modo como você transmite a informação, no modo como você cuida do seu paciente, no modo como você recebe o seu aluno, transmite uma informação, quer dizer, e nas demais áreas, né, da nossa sociedade. Então, esse cuidado vai abrir para que essa sabedoria emerja, e essa sabedoria vai virar um alimento para essa fé no potencial da semente. Todos já ouviram dizer, né, Cristo fala isso, você tiver a fé, a confiança no tamanho de uma semente de mostarda, você pode remover montanhas. E a gente está diante de um cenário que são montanhas. E montanhas que a gente não sabe nem a extensão delas, né? A gente começa a entender um pouquinho a partir desses números, e a consequência desses números na vida da gente, a gente não tem noção. A gente não consegue refletir. Então, o potencial está ali dentro da semente de mostarda, mas para que essa semente possa produzir resultado, precisamos rompê-la. Ela precisa sair dali para emergir em termos de conduta, em termos de atitude. Agradeço a todos, era esse o recado. Pode aguardar, porque nós vamos...